Nízia Trindade, bem-vinda sempre. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Sempre muito bom estar aqui e poder ter essa conversa com você, com todos os profissionais de imprensa e com a população. Maravilha, ministra. Então vamos em frente. Já quero começar falando com a senhora sobre a dengue. A dengue que houve muitos casos, né? Muitos registros de casos, um boom de casos aí, e o governo está se antecipando, né? O presidente falou aí dias atrás junto com a senhora que a intenção do Ministério é antecipar, inclusive, a campanha. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a situação da dengue hoje e sobre essa antecipação da campanha, por favor. Karine, sem dúvida, assim, a questão da dengue, ela mostra de uma maneira muito clara um dos impactos do que nós denominamos como mudanças climáticas, aquecimento global. Cada vez mais países têm casos de dengue. O ano passado nós discutíamos isso com a Organização Mundial de Saúde, preparamos em 2023, desde o mês de setembro, ações preventivas nos estados, nos municípios, mas houve uma escalada de casos, antecipada inclusive, em função desse aumento de temperatura e das chuvas intensas. Esse é um cenário que deve ser, digamos assim, para usar a palavra que todos usam, o tal novo normal, né? Cada vez mais conviver com arboviroses, e isso nos leva a ações de antecipação que cada vez terão que ser muito fortes, que são ações de governo nos 3 níveis, governo federal, estado e municípios, e da população como um todo. Por isso, na semana passada, lançamos o plano de enfrentamento contra a dengue. Este plano, ele parte de ações iniciais de prevenção, né? Naquela nossa linha da saúde, sempre é melhor prevenir que remediar. Os 10 minutos contra a dengue, que são ações simples, que toda a população pode fazer, cada um de nós, na nossa casa, com a nossa família, responsáveis por isso. Não permitir criadouros de mosquito, vasinho de planta, né? E outras ações dessa forma, né, dessa natureza. Ao lado disso, o papel fundamental dos agentes de endemia, não é, que foram fortalecidos na nossa gestão, com orientação do presidente Lula, e ações nas prefeituras de cuidado com a limpeza urbana, o depósito de lixo, o acúmulo de água parada. Então, um conjunto de ações que precisam ser feitos. Além disso, o uso de tecnologias adequadas, sustentáveis, que não causam dano ao ambiente, para também contribuir nesse processo de controle da transmissão, né? São várias tecnologias que anunciamos, tecnologias que também partem sempre dessa relação com estados, com municípios e com a população, né? Métodos que impedem a transmissão do vírus pelos mosquitos e que já são testados em algumas cidades no Brasil. Nós vamos dar escala, né? Sabemos que no Brasil tudo tem que ser pensado nessa grande diversidade que nós temos. Também a introdução da vacina progressivamente, de acordo com os estudos que são feitos em suporte às ações do Ministério da Saúde, e também com a disponibilidade de doses. Então, um conjunto de ações, mas o mais importante neste momento é evitar a proliferação de mosquitos, que, como eu disse, com o fenômeno da mudança climática, acaba sendo cada vez mais intenso. E saber cuidar, não é? Este ano nós fomos, inclusive, procurados pelo governo do Uruguai, pela ministra da Saúde, porque lá começou também a ter dengue pela primeira vez, e há uma questão do manejo, como se diz, do cuidado, como é que a rede de saúde se organiza para isso, muita orientação médica para que não haja a desidratação. Os cuidados são simples, mas precisam ser feitos no tempo certo, com a orientação adequada pelos profissionais de saúde, e isso é o que nós estamos trabalhando, fizemos isso
início esse ano e agora antecipamos num plano envolvendo todo o país. Pois é, ainda falando nesse plano, antes de chamar aqui a nossa primeira rádio, ministra, houve um anúncio aí de R$1,5 bilhão de reais, não é isso, ministro, para as ações de combate à dengue, não só à dengue, mas para outras arboviroses. Aí a gente está falando de zika, chikungunya, não é isso, ministra? Zika, chikungunya, dengue e febre oropute, né, são as principais arboviroses, que são as doenças transmitidas, né, por vetores artrópodes, né, e dessa forma, essas medidas envolvem todas essas tecnologias que eu coloquei, suporte a ações de vigilância nos municípios, fortalecimento do papel dos agentes de endemias. Então, é esse conjunto de ações que formam esse total. Doses também de vacinas contra a dengue, 9 milhões de doses. 9 milhões de doses. E como falamos durante o lançamento, né, que fiz com o presidente Lula, nós aguardamos a submissão pelo Instituto Butantan de uma nova vacina em dose única, que tem mostrado nos estudos publicados bons resultados. É uma expectativa também, mas que ainda depende da submissão e análise pela Anvisa, reforçando que todas as vacinas no Brasil passam por esse processo, né? São avaliadas quanto à eficácia, à segurança, e o Ministério da Saúde determina, então, a política de vacinação mais adequada, pensando num país como o nosso, né? De mais de 200 milhões de habitantes. Sim. E com toda essa diversidade que falamos. E essa certificação deve sair esse ano ainda? Aí vai depender da submissão, aí tem um tempo que nós temos que aguardar a agência, porque muitas vezes há algum esclarecimento necessário, sim, informações adicionais, não é? Esse cronograma nem depende do Ministério da Saúde, mas tudo que o Ministério puder apoiar, como temos feito em várias outras ações ligadas a medicamentos, a vacinas, nós faremos. E temos apoiado os nossos institutos produtores, laboratórios, né, o Butantan, a Fiocruz, parcerias de desenvolvimento produtivo, para que o Brasil tenha mais autonomia no cuidado à sua população. Maravilha, bom dia, ministra. Hoje conversando mais uma vez com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. E aí, ministra, já vamos começar a dar o nosso giro pelo país. Vamos começar por Cuiabá, vamos a Mato Grosso, porque a Rádio Centro-América está com a gente. Bom dia para você, Aldair Santos. Olá, bom dia a todos vocês. Bom dia, ministra. Um prazer conversar com a senhora aqui direto de Cuiabá, Mato Grosso, no Centro-Oeste. Ministra, sobre a Força Nacional do SUS, que já está em operação no Amazonas, no Acre, por exemplo, nesse momento difícil que o Brasil enfrenta, né? Das queimadas, seca. O governo federal já reconheceu situação de emergência em 58 municípios de Mato Grosso por causa das queimadas. Quando a Força Nacional do SUS virá para Mato Grosso, ministra, qual é o trabalho que ela vai desenvolver aqui? Vai ser em todos os municípios, em apenas uma região? Que a senhora pode nos dizer? Obrigadíssima, Aldair, pela sua pergunta. De fato, a situação no estado preocupa, como preocupa muito a situação na Amazônia. Não tem, eu acho que assim, o foco, além da questão da queimada, da fumaça, há uma questão muito importante, especialmente, eu diria, na região amazônica, com relação ao isolamento de algumas comunidades, o que leva a desabastecimento, em alguns locais, dificuldades de ida de profissionais, de equipes de saúde. Então, estamos trabalhando nessa agenda e priorizamos muito, num primeiro momento, esses estados em função dessa situação. Isso tudo numa ação conjunta do governo federal. No caso do Mato Grosso, nós também trabalharemos na mesma perspectiva. Amanhã, quinta-feira, nós teremos a reunião com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde e uma reunião também com secretários
dos estados mais afetados, seja pela questão das queimadas, seja a seca prolongada, as duas questões se juntam, como sabemos, né, se unem. E a Força Nacional do SUS, importante você perguntar, ela foi criada em 2011 para uma resposta à emergência de inundações no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, próxima ao município do Rio de Janeiro, capital do estado. E de lá para cá, ela teve muitos avanços, foi descontinuada no governo passado, nós retomamos, ela foi exemplar nas ações no Rio Grande do Sul, mas é uma força sempre auxiliar, que desenvolveu muito conhecimento de ação em emergência. Sempre nós atuamos no diálogo com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, o que fazer depende sempre desses acertos. Não fazemos do gabinete aqui de Brasília, porque não é a forma correta de agir num país tão diverso como o nosso. Então, essas ações envolvem, quando há necessidade de reforço na forma de estruturas como hospitais de campanha, quando há esse tipo de crise de assistência ambulatorial, hospitalar, nós fazemos, ou então a chegada de insumos, como são os nossos chamados kits de emergência, com medicamentos, outros insumos. Isso depende de cada situação e isso está sendo discutido com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e com as secretarias municipais dos municípios do estado. E de Cuiabá, a gente continua no Centro-Oeste, no estado ao lado. Vamos a Mato Grosso do Sul, Campo Grande, porque o Jackson Pereira já nos espera pela Rádio Hora. Oi, Jackson, ótimo dia para você. Em Brasília, aí que hoje estamos participando do programa Bom Dia, Ministra. Bom dia, Jackson. Muito bom dia, Karine, bom dia a todos os amigos aí do Bom Dia, Ministra. É um prazer aqui representar Campo Grande e a Rádio Hora nesse programa que é tão importante para o Brasil e com tantos colegas aqui envolvidos levando as demandas de cada estado, de cada município. E hoje aqui com a ministra Anísia Trindade para um tema importante que eu queria trazer, porque a gente tem acompanhado as ações do governo federal aqui em Mato Grosso do Sul, falando do Pantanal com relação às queimadas. E além das queimadas, nós temos aí problemas inúmeros que essas queimadas causam, não só para a natureza, mas principalmente para a saúde das pessoas. Essa semana nós tivemos aqui um registro de 5 mortes decorrentes por doenças respiratórias. Ontem recebemos aqui um pneumologista e as nossas unidades de saúde estão lotadas de pessoas precisando desse atendimento. E a minha pergunta para a ministra é a seguinte: a gente tem acompanhado que o governo está investindo no combate às queimadas, mas como o governo federal pretende investir nessa parte da saúde pública que atende as pessoas que tanto sofrem com problemas respiratórios? Jackson, bom dia. Zé, obrigada pela sua pergunta. Lamentar, em primeiro lugar, né, a perda dessas vidas, sempre nessas situações de queimada, que é uma situação extrema, é importante dizer isso, né, que o país está vivendo. Muitas delas, inclusive nós estamos no âmbito do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, com investigações até de ações criminosas, como o governo federal vem colocando. Então, na saúde aparecem os efeitos, como você bem colocou. O governo federal, através do Ministério da Saúde, ele está não só acompanhando essa situação, mas nós temos, desde o ano passado, quando iniciou o nosso governo, uma atenção especial para essas situações extremas, para as emergências, que infelizmente serão cada vez mais comuns, mais frequentes, dado toda essa situação de mudança climática, como eu coloquei. E nós estamos apoiando os municípios nas ações de saúde da família, nas unidades básicas de saúde e, se necessário, como eu disse, um reforço através da Força Nacional do SUS, quando há
a capacidade esgotada de leitos, situações desse tipo. Neste momento, a sobrecarga maior está nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, e nós estamos trabalhando junto com estados e municípios para o aporte a essas ações. Quando há situações de emergência, a partir de planos de ação dos municípios, estão previstos recursos adicionais para esse apoio. Então, nós temos trabalhado dessa forma e vamos continuar a apoiar estados e municípios nessa ação. Além disso, é muito importante a orientação à população, que nós temos feito, mas eu peço, inclusive, a sua ajuda, de todos os profissionais aqui, para reforçar, né, a hidratação das pessoas, o cuidado especial com as crianças até 5 anos, com os idosos e com as gestantes, não é? Esses grupos e mais pessoas com doenças respiratórias, com asma, devem ter uma atenção especial, procurar a sua unidade de saúde, a equipe de saúde da família, para orientações específicas. Isso é muito importante, inclusive em relação ao uso de medicamentos, mas eu recomendaria a hidratação, a não exposição a locais próximos de fumaça, tanto quanto possível, né, porque sabemos quanto se dissemina, não praticar exercícios ao ar livre. Então, muitas vezes as pessoas estão pedalando, Brasília mesmo, Distrito Federal, né, nós temos visto isso, qualidade do ar, não, temos que evitar nesse momento, infelizmente, mas é o que temos que fazer. Então, todas essas recomendações estão também divulgadas pelo Ministério da Saúde. Nós estamos contando também com vocês para ampliar essa divulgação. E no suporte mais direto à rede de atenção à saúde, temos feito isso sempre junto às secretarias estaduais e municipais de saúde. Ministra, a senhora falando nisso, me deixa aqui querendo que a gente fale sobre um assunto que circulou aí na imprensa ontem e nos últimos dias, sobre a história do Ministério da Saúde. Tem alguma recomendação para fechamentos de escolas, né? Então, eu queria que a senhora esclarecesse isso, porque, como a senhora disse, são casos específicos, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor. Isso é muito importante, Karine. Claro que algumas situações é impossível até sair de casa. Isso, aliás, se vive não só no Brasil hoje, né, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, isso está claramente colocado. Portugal vive esses problemas. Eu tenho discutido com colegas que trabalham no campo da saúde em outros países. Nós reunimos especialistas essa semana, os principais, tanto na área de saúde como mudança climática, e a questão das escolas é sempre uma pergunta. Não pode haver uma orientação geral, Karine, porque muitas vezes o ambiente da escola está muito mais protegido que o ambiente do bairro ou das casas das pessoas. E a escola, ela é essencial para as nossas crianças e nossos jovens. Sabemos o quanto houve sofrimento durante a pandemia, não é? Nós estamos marcados ainda por essa experiência. E não vivemos, é bem importante distinguir, né, na questão da qualidade do ar, da poluição, da fumaça, tudo isso que nos aflige nesse momento, numa área tão extensa do Brasil, né, 60% do território vivendo esse problema. Temos que ter o cuidado para não generalizar e manter as crianças e jovens nas escolas tanto quanto possível. Claro, em algumas situações é inviável, mas isso tudo tem que ser visto pelas autoridades locais, com o nosso acompanhamento, com a nossa orientação. Por isso, como eu disse, amanhã nós vamos ter a reunião do Conselho de Secretários Estaduais e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde para orientações do Ministério, mas sempre levando em conta as realidades locais. Então, não podemos generalizar, mas o Ministério coordenará essas ações como deve ser, né, tratando-se da nossa responsabilidade e das orientações do governo federal e do presidente Lula. E a gente continua no Centro-Oeste, porque a gente vai para o estúdio aqui ao lado. Vamos à Rádio Nacional de Brasília e com ela a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões. A Paula de Castro já está a postos. Bom dia, bem-vinda, Paula. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia aos colegas.
Ministra, a minha pergunta retoma a dengue, né? A senhora falou inicialmente que o Ministério vai antecipar a campanha de prevenção à doença, mas a gente traz aqui, ministro, um dado bem alarmante em relação aos adolescentes e em relação à vacinação. Menos da metade, né, dos adolescentes se vacinaram contra a dengue e tomaram a segunda dose. Eu queria que a senhora falasse da importância de preencher esse calendário vacinal contra a dengue, que esse ano aí já causou mais de 6 milhões de casos, ministras. Eu gostaria que a senhora falasse da importância da vacina e dessa segunda dose para esse público-alvo que foi beneficiado. Muito obrigada, Paula. Eu falo assim, a campanha, ela está dentro de um movimento nacional de enfrentamento à dengue, tal como fizemos com a vacinação em geral, né, com a recuperação das coberturas vacinais e, felizmente, graças a muito esforço e essa conscientização de todos, alcançamos bons resultados, precisamos avançar ainda muito mais. Então, eu faço esse paralelo. Em relação à dengue, teremos a mesma atitude, a mesma abordagem. No caso da vacinação, sempre bom colocar que ela não é a principal estratégia e não será em nenhum lugar do mundo hoje. Não é? O Brasil é o único país que incorporou vacina da dengue no calendário de vacinação em áreas específicas e em faixa etária específica, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. Mas para essa faixa, não é, que é a faixa sobretudo de 11 a 14 anos, em alguns municípios isso foi inclusive ampliado, mas dentro da recomendação de 6 a 14 anos, né, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, nós estamos realizando a busca ativa. O que é isso? Usar as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde para que se complete essa segunda dose para esses adolescentes. Então, há um trabalho intenso, nós contamos também com o trabalho das escolas neste sentido. A campanha já começou, né, com o lançamento semana passada, mas, como eu disse, é um movimento. Então, nós estamos indo a vários estados e municípios para difundir essas estratégias, para fortalecer as ações do município, porque é muito importante pensar que as principais ações se dão nos bairros, nas cidades, nos logradouros públicos, não é? E também, claro, com uma mensagem nas escolas, que foi uma grande parceria ao longo deste ano e que nós vamos intensificar no próximo. Ministro, uma dúvida. A Paula fala sobre os adolescentes, que muitos não tomaram a segunda dose. Quando a pessoa toma a primeira dose, a segunda já está garantida? Sim. Isso faz parte de todo o planejamento do nosso Programa Nacional de Imunizações. Vacinas que são em 2, algumas até 3 doses, mais uma de reforço, como é o caso da poliomielite, sempre o planejamento garante a vacinação completa. Por isso a dengue busca é igual. Por isso a busca ativa. Não é falta de vacina. Não é falta de vacina. Falta de adesão, né, ministra? Acho que os jovens, até é bom você colocar isso, os jovens merecem sempre uma atenção especial, porque muitas vezes as famílias, em geral, são as mães, são as avós que levam, né, nós mulheres, né, acompanhamos mais de perto a vacinação, mas é uma responsabilidade de toda a família. Isso é muito fácil de ver, é um foco muito nas crianças, mas com a vacina de HPV, né, que é um exemplo que eu dou, que é fundamental, aproveito para falar isso, né? Fundamental vacinar nossos jovens, meninas, meninos, né? De 9 a 14 anos, eles têm que ter essa vacinação. Isso contribui muito à vacinação nas escolas, né? Porque é uma faixa etária, é um grupo em que muitas vezes a gente não dá essa priorização à vacinação. Então, olhar para a vacinação do grupo jovem é muito importante. Dengue
é um exemplo disso, é uma vacina nova, não é? São vários fatores, a ideia do risco muitas vezes contribui para a pessoa, para a família, né? Buscar essa vacinação, mas o mais importante é a conscientização, uma conscientização não só em relação a quem pode tomar a vacina naqueles municípios selecionados e nessa faixa etária, mas também uma conscientização de todos, que nós só vamos enfrentar adequadamente a dengue com uma mobilização da sociedade. E nós temos bons exemplos para isso, né? Nós tivemos números melhores onde houve esse trabalho integrado de prefeituras, de comunidade. Há muitos exemplos, eu não vou destacá-los aqui, porque em pouco tempo não seria justo, mas é dizer que a situação do Brasil foi muito diversa e onde houve esse engajamento, sempre o resultado é melhor. Vamos à região norte, ministra, vamos à Rádio Difusora Acreana, lá em Rio Branco, e o Wesley Moraes já está com a gente. Oi, Wesley, bom dia. Oi, Karine, bom dia para você, ministra, e a todos que acompanham. Ministra, o Acre enfrenta uma situação muito grave, né, em relação à hídrica, rios com níveis alarmantes, né, e principalmente a situação das queimadas. Na semana passada, só para a gente ter uma... Cada acreano estava respirando o equivalente a fumar 30 cigarros por dia, o que é algo bastante assustador. E essa situação tem aumentado a procura de atendimento nos hospitais públicos. Recentemente, técnicos da Força Nacional do SUS estiveram no estado, né, para acompanhar essa situação de perto. Eu gostaria de saber da ministra Nízia, né, quais as providências, quais as medidas estão sendo tomadas pelo governo federal para socorrer a população do Acre que tanto precisa nesse momento, ministra. Muito obrigada, Wesley, e eu queria colocar não só a minha solidariedade, mas o nosso compromisso, o meu compromisso como ministra da Saúde e de todo o governo federal, porque todo o governo federal está empenhado em trabalhar para mitigar os danos do que nós estamos vivendo e também cada vez mais fortalecer a nossa capacidade de enfrentar essas situações, essas emergências tão graves, né, no caso da fumaça, da queimada, mas eu queria destacar aqui também essa questão da água, né, do acesso à água, da qualidade da água, do isolamento em que ficam muitas comunidades. Semana passada estive com o presidente Lula em vários municípios do Amazonas, em Tefé nós vimos claramente essa situação. E essa situação nos preocupa muito das comunidades isoladas. Como você mencionou, nós consideramos que, por mais dados que nós tenhamos, é importante essas visitas locais. Por isso, a Força Nacional do SUS, que é uma força cada vez mais fortalecida do ponto de vista de capacidade de lidar com essas emergências, foi ao estado do Acre para ver em loco as necessidades. Então, nós identificamos, a partir dessa relação com as equipes de saúde, com as secretarias municipais de saúde, com a Secretaria do Estado, as principais necessidades. Foi apontada a necessidade do envio de alguns medicamentos, de insumos, e também um trabalho no sentido de reforço às equipes de saúde. Neste momento, não foi apontada, por exemplo, a necessidade de montagem de hospitais de campanha, como fizemos no Rio Grande do Sul, né? Então, essa não é a necessidade, mas o reforço às equipes de saúde, orientações, uma melhor organização da rede para uma situação que não é rotina. O Brasil tem uma excelente rede de saúde para a rotina, claro que alguns estados com mais ou menos dificuldades, mas nós não estamos falando de rotina. Então, nessa situação de emergência, como organizar? Onde for necessário, tendas de hidratação que nós vamos apoiar. Então, isso é um plano que esse plano de ação é feito localmente. Como eu disse no início deste programa, amanhã estarei reunida, inclusive, com o secretário de Saúde do estado do Acre,
para poder ver que mais providências podemos tomar nesse momento. São as duas questões, são as queimadas e o problema da seca prolongada e da existência de comunidades isoladas. Quero reforçar aqui também, não falamos ainda disso, o cuidado especial com a saúde dos povos indígenas, que também estão sendo muito afetados por essa crise, e aí, como vocês sabem, há uma responsabilidade direta do Ministério da Saúde, que faz a atenção à saúde da população indígena. É um grande desafio, Wesley, mas por isso nós estamos trabalhando passo a passo junto, e muitas ações também não são do Ministério da Saúde, né? O ministro Valdez já esteve aqui nesse programa da integração, a ministra do Meio Ambiente, e nós temos uma sala de situação permanente na Casa Civil para atacar essa questão da logística, que também vai ser tão importante para que nós possamos dar assistência à saúde e proteger a população nesse momento tão difícil. Belém do Pará, Rádio Liberal. Olá, Rodolfo Souza. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia para a ministra, para os colegas. Ministra, eu queria saber a respeito, né, da questão aqui do Pará, né, que é o segundo maior estado da União, e a gente tem características dentro do estado, né? Na região oeste tem uma questão muito parecida com o Amazonas. Já no sul e sudeste do estado, já é um clima mais de cerrado, né, que é com a divisa com o Mato Grosso, Tocantins. A gente está tendo a questão, como meu amigo falou, do Acre, no sul e sudeste do estado, muito forte das queimadas, a população respirando o equivalente a que é um pouco menor, 15 a 20 cigarros, mas é um número alarmante. Já no oeste do estado, está a questão dos níveis dos rios, que estão muito baixo, e muitos moradores de comunidades ribeirinhas, eles utilizam o rio para chegar até um posto de saúde mais próximo, e eles não estão conseguindo se locomover. O que o Ministério da Saúde está fazendo aqui para o estado do Pará para tentar diminuir os impactos das queimadas e também dessa forte seca que a gente está observando novamente, assim como aconteceu no ano passado? Bom dia, Rodolfo. Obrigada também por sua questão. O Ministério da Saúde está desde junho com uma sala de situação dedicada a essa questão das queimadas. Elas foram, como sabemos, numa intensidade muito maior do que nos anos anteriores. Como eu disse no início do programa, também está se verificando a ação criminosa, com os vários indícios existentes a esse respeito. É uma questão que, portanto, envolve todo o governo. No caso do Ministério da Saúde, desde junho nós temos uma sala de situação, e nessa sala de situação nós fazemos monitoramento da qualidade do ar através do Vigiar, com vários dados que são disponíveis no Ministério da Saúde, e nós estamos agora intensificando esse trabalho de visitas in loco e de diálogo com secretários estaduais e municipais de saúde. Também com o secretário de Saúde do Pará, a secretária, né, no caso, eu terei a oportunidade de estar reunida amanhã para tratar de ações mais específicas. Aproveitando, Rodolfo, dizer que é muito importante reforçar as recomendações que o Ministério da Saúde vem realizando. Já fiz reunião com o Conselho de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde para que essas recomendações sejam uniformes, guardando, claro, as diferenças de cada região do país. E no caso do Pará, como você disse, é uma realidade diversa. Vive-se, no caso do Oeste, esse problema muito preocupante do possível isolamento, e já do isolamento em algumas áreas. Para isso, nós temos que trabalhar soluções, e estamos trabalhando de reforço de logística, de poder levar as equipes de saúde
reforçando as equipes existentes no Estado. É importante dizer isso, o SUS é uma rede capilarizada nacional, não é o Ministério da Saúde que vai fazer o atendimento à população, mas nós sempre podemos entrar de forma auxiliar, como fazemos e fizemos já o ano passado na situação das secas e também fizemos agora, muito recentemente, na situação do Rio Grande do Sul. Então, é sempre esse agir conjunto que eu queria destacar. E quero aproveitar também, Rodolfo, para parabenizar o Estado por essa questão do crédito de carbono, né? Manter a floresta em pé é muito importante, reduzir a emissão de carbono, é isso que vai nos dar sustentabilidade para agir frente à questão da mudança climática, desse forte impacto no ambiente que acaba afetando a saúde, como também o presidente Lula ontem colocou na conferência da Assembleia Geral das Nações Unidas. Não é? Temos que mudar a forma de agir no mundo, todos, e principalmente aqueles países mais ricos que contribuíram para que chegássemos a essa situação de crise ambiental. Se você chegou agora aqui, este é o Canal Gov, a gente está no Bom Dia Ministra, hoje com a Ministra da Saúde, Nízia Trindade. Eu te lembro que você pode acessar o áudio dessa entrevista a qualquer momento pela nossa Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, que é o @canalgov, e assista essa e outras entrevistas a hora que quiser na íntegra. Ministra, quero sair um pouquinho desse assunto de queimadas e de dengue, que a gente pode retomar a qualquer momento com as rádios, mas ontem eu estava lendo um artigo da senhora no Estadão, intitulado Tributo à Vida, onde a senhora falava sobre a importância da reforma tributária, né? Do que a reforma tributária vai trazer para a saúde. Inclusive, aí, a intenção reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara, e agora o texto está no Senado, né? Estamos aí em período eleitoral, Congresso em recesso branco, mas assim que passar a eleição, né? O governo, os parlamentares, a bancada toda com força total para tentar, né? Seguir com essa tramitação. E aí lá dizia a sua preocupação com a taxação de produtos reconhecidamente maléficos à saúde, né? Em como a reforma tributária pode ajudar a saúde. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso pra gente. São 2 pontos, Karine, na reforma tributária muito importantes para o SUS. Primeiro, dizer que é um avanço que precisa ser mais falado, né? Eu, inclusive, ontem trocava mensagens a esse respeito com o ministro Haddad, que está na missão na ONU junto com o presidente Lula. Precisa ser mais falado. Há muito se esperava por essa reforma tributária e nós temos um avanço muito importante. No caso da tributação de produtos nocivos à saúde, o Brasil segue a melhor tendência do mundo, que é mostrar que, por exemplo, o tabaco, né, o hábito do tabagismo, ele tem um impacto direto na saúde, levando a internações, levando a morte, levando a problemas respiratórios graves e, portanto, taxar esses produtos que fazem mal à saúde, o tabaco, né, a questão dos alimentos ultraprocessados, o álcool, isso é fundamental, isso ajuda também nas campanhas educativas tão importantes que fizeram com que o Brasil reduzisse o consumo do tabaco de forma significativa, algo que não podemos perder. Então, esse é um aspecto importantíssimo da reforma tributária. O segundo aspecto é a questão da isenção daqueles produtos que são vacinas, medicamentos que fazem parte da nossa produção nacional para o Sistema Único de Saúde. Não é possível pensar nessa autonomia do país no caso de vacinas, de medicamentos, sem esse tipo de incentivo tributário que permite a sustentação do setor e os melhores resultados para o Brasil alcançar dentro da nova industrialização que tem a saúde como uma das suas missões importantes. É isso, medidas importantes. Vamos aguardar aí, então, até o fim do ano, como é que vai evoluir isso. Vamos à Rádio Conecta, vamos a Ribeirão Preto, São Paulo, Rádio Conecta, que participa aqui pela primeira vez aqui do Bom Dia Ministra.
quero agradecer já e dar boas-vindas a Jaqueline Bonum. Bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, ministra. Bom, retomando a questão da dengue, porque é uma doença que ela vem, essa incidência da dengue, ela perdurou por todo o ano, né? Não foi só um período que geralmente é de incidência, só que em Ribeirão Preto já foram confirmados mais de 40 mil casos de dengue. E a ministra, a senhora, comentou que o novo plano para combater as doenças como a dengue menciona o uso de novas tecnologias, pesquisas científicas. E que tipo de inovação que é essa que está prevista e como que vai funcionar a parceria entre o governo e outras instituições para enfrentar essa doença? Muito obrigada, Jaqueline, pela sua pergunta. Serão adotadas, de primeiro, assim, a constatação de que a dengue aumentou a escala e, como eu disse, esse hoje é um problema presente em 200 países, né, em todas as regiões do mundo. Eu mencionei até no início do programa o Uruguai, que é um país que pela primeira vez teve epidemia de dengue em uma das suas regiões. Então, nós estamos trabalhando primeiro com a prevenção, como eu disse, de forma tradicional, mas que é muito importante, o engajamento comunitário, os agentes de endemias, eu não quero perder isso de vista. Mas também com tecnologias que o Brasil vem testando, mas que estavam com escalas muito locais. É o caso do método Wolbachia, que é um método desenvolvido numa parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e universidades, né, sobretudo na Austrália. Esse método, ele mostrou excelentes resultados no município de Niterói. Eu fico com esse exemplo porque lá se completou todo o ciclo, né, de trabalho para que esse método, que é a introdução de uma bactéria no mosquito, e a partir daí as novas gerações de mosquito não mais transmitem o vírus da dengue, mas isso também se verifica para outros vírus transmitidos pelo Aedes, como é o caso de Zika e chikungunya. Então, é um método muito testado, com vários artigos científicos publicados sobre essa experiência, mas muitas vezes em locais muito restritos do ponto de vista do território. O Brasil, né, com a sua grande dimensão, é um desafio enorme, mas é um dos métodos que nós vamos usar, garantindo que haja polos de produção em todas as regiões do Brasil. Em todas as regiões do Brasil nós teremos produção de mosquitos com essa tecnologia para facilitar, favorecer esse combate. Além disso, unidades disseminadoras, que é um método inteligente, também sustentável, que a própria fêmea, ao entrar numa armadilha, ela acaba nas suas patas, né, transmitindo esse larvicida onde ela vai. Ela mesma é um agente de combate, né, vamos dizer assim, a essa transmissão. Isso nós estaremos fazendo em várias localidades, principalmente de grande densidade populacional, o caso de comunidades periféricas, territórios. Aqui em Brasília, esse processo já começou no bairro Sol Nascente e vai ser feito isso em vários outros locais, porque é uma tecnologia também testada. Nada dá para ser único no Brasil, né? Por exemplo, é impossível pensar Wolbachia numa área de grande densidade florestal. Então, nós vamos adaptando a tecnologia aos nossos biomas, às realidades locais. Há também a questão do mosquito estéril, né, que não, nesse caso não haverá, né, a reprodução dos mosquitos, e também esse método está sendo trabalhado sempre num diálogo com as comunidades indígenas. Nada que fazemos nos territórios indígenas sem essa pactuação, para o uso dessa tecnologia, que foi avaliada pelo um grande seminário que nós organizamos com especialistas em dengue e gestores como muito adequada para essas localidades. Então, são vários métodos, né? E também sempre lembrando dos nossos 10 minutos contra a dengue, que é algo que cada um de nós pode fazer sem nenhuma sofisticação tecnológica. É usar a ciência a favor desse enfrentamento. Isso será e já está intensificado em todo o país.
Ministra falou dessa ação aí de uso dessa tecnologia no Sol Nascente. Sol Nascente, para quem não está em Brasília, não está no Distrito Federal, é uma das maiores comunidades do país. Chega a ser maior até que a da Rocinha, né? Para nós no Rio sempre foi a maior. A maior, né? Então, Sol Nascente é maior ainda que a Rocinha. Então, o fato da tecnologia estar sendo empregada lá diz muito, né, ministra? Pelo tamanho, pelo alcance de pessoas ali, né, naquela região. Ministra, vamos então a Manaus. Vamos à Rádio Norte FM. A Bruna Lessa está com a gente. Bom dia, Bruna. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, ministra. Eu vou retomar o assunto Força Nacional. E aí, ministra, eu queria saber quais têm sido os maiores desafios que foram identificados nas regiões do Norte, que estão recebendo a Força Nacional do SUS em termos de saúde pública. E como essas visitas técnicas elas vão influenciar políticas públicas de longo prazo nessas áreas que são mais remotas e, consequentemente, para populações que são mais vulneráveis. Muito obrigada, Bruna. O presidente Lula tem uma frase que ele sempre diz que aprendeu com a mãe dele, que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, né? Eu tenho um amigo que até inverte essa frase, que ele diz: aquilo que o coração não sente, os olhos não veem também. Então, nós estamos falando aqui de compromisso, de um compromisso muito claro com a qualidade de vida, com o bem-estar da população, que é algo que não é só do Ministério da Saúde, mas é a orientação geral do governo, e isso foi o que eu vivi semana passada com o presidente Lula em Manaus, em Tefé, nas comunidades que visitamos, uma delas com 70 moradores, que é uma realidade muito presente no estado do Amazonas. Você conhece isso, Bruna, mas muitas pessoas não sabem, não é? Nós muitas vezes temos uma grande diversidade de comunidades, de um número pequeno de habitantes, muitas vezes cada uma distante da outra de 100 quilômetros. Era numa área de reserva ambiental onde nós fomos, e ali realmente a grande preocupação com o isolamento. A visita local não é só esse ver para crer, vamos dizer assim, mas ela é sobretudo uma oportunidade de diálogo, de entender que a saúde pública não se faz de gabinete, mas construindo esse processo com os gestores locais, com as equipes de saúde e com a população. É muito importante essa escuta à população. Então, o que esse trabalho na Força Nacional ajuda é um olhar para a emergência, como eu falei. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde em estados e municípios, mas cada vez as emergências em saúde, as emergências climáticas são mais frequentes, e nós temos que avançar, portanto, em medidas para atuar nessa situação. A grande preocupação no caso do estado do Amazonas, além da qualidade do ar, é o acesso à água. É o acesso à água e também a possibilidade de mobilidade das equipes de saúde. Portanto, não é uma ação só da saúde. Para resolvermos a questão da saúde, essa pauta está trabalhada pelo governo para atendermos da melhor maneira possível nessa crise, e vamos construir essa solução com o governo do estado, com os municípios. Repetindo aqui uma informação que já dei, estarei amanhã reunida com os secretários de saúde dos estados da região amazônica para trabalhar esse plano. A secretária de Estado da Saúde do Amazonas apresentou várias demandas. Nós temos também feito um aporte de recursos emergenciais para reforço a essas ações de saúde, e isso se dá através de planos de ação feitos pelo Estado, pelos municípios, vendo quais são as principais necessidades de cada local, né? Porque essas necessidades variam, como eu falei. Onde for necessário, nosso reforço também na forma de tendas de hidratação, reforço ao que os próprios municípios fazem, né? Voltando a essa ideia que nós falamos de uma rede, de um sistema. E não é o Ministério da Saúde que faz essa atenção diretamente, mas ele é responsável por coordenar essas ações e para apoiar, em como temos feito nessas situações de emergência. Palmas, Tocantins.
Rádio Meio Norte. Jubileia Pinto, ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Vou retomar agora a pauta da dengue, né? A gente sabe que o período chuvoso está chegando em alguns estados e a gente sabe também que o diagnóstico precoce ele é muito importante para evitar complicações dos casos de dengue. Então, eu gostaria de saber da ministra quais são os planos de governo para expandir os testes rápidos, principalmente para regiões de difícil acesso. A expansão dos testes rápidos já faz parte, Jubileia, obrigada pela sua pergunta, já faz parte do plano de enfrentamento à dengue. É uma das medidas importantes até para que nós possamos fazer uma vigilância e diferenciar também dengue de outras arboviroses, mas as ações de prevenção, elas são de fato uma prioridade nesse momento e mesmo quando não há o diagnóstico através do teste, com os sintomas, a orientação para que as pessoas procurem as unidades de saúde. Então, não é uma coisa ou outra, é sempre uma coisa e outra, e sempre a atenção para os sintomas, que nós sempre batemos nisso, né, que é a questão da febre, da dor, principalmente atrás dos olhos, dores abdominais, não vacilar e procurar a unidade de saúde. Mas nós estamos reforçando a capacidade de todos os nossos laboratórios, de todos os estados, Jubileia, todos os laboratórios centrais, que são estruturas dos estados, estão tendo aporte de recursos para esse trabalho de vigilância e o teste rápido também faz parte dessa estratégia. Ministra, a gente vai fechar o nosso giro hoje de 9 rádios com a Rádio Samaúma FM lá de Cacoal, lá em Roraima, porque quem está com a gente lá é o Paulo Adriano. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. Olá, bom dia, ministra. Rádio Samaúma FM de Cacoal, Rondônia. Ministra, mais de 200 municípios da região norte estão em situação de emergência por causa da seca. Tem a questão da fumaça, tem a questão da falta de água também. Nessas cidades, muitas pessoas dependem do rio para a água. Esses rios eles estão secos, muitos já praticamente cortaram. As ações do Ministério da Saúde para a questão da água potável a essas pessoas. Muito obrigada, Paulo. Inclusive, nós estivemos com a visita da Força Nacional do SUS na segunda-feira para trabalhar essa questão em Porto Velho e também vendo a realidade. Desculpa, só. Seco o tempo. Pois eu semana passada estava tossindo direto, passei por São Paulo, vim para Brasília, aquela secura, esta secura, né, melhor dizendo, acaba atingindo, né, nossas cordas vocais. Mas, Paulo, então na segunda-feira, ontem, né? Segunda-feira foi anteontem, eu já estou até perdida, hoje é quarta, já até me perdi no calendário. Exatamente, na segunda-feira nós estivemos com a Força Nacional do SUS, o Ministério da Saúde em Rondônia, para discutir com os secretários, gestores de saúde, essa realidade. A questão do acesso à água potável está sendo todo o tempo trabalhada no governo. Chegamos a levar para Amazonas questão de filtro para facilidade, né, com tecnologia nova, para facilidade desse tratamento, e nós, então, vemos a água, de fato, como um grande fator crítico, com grande impacto na saúde. Mas não é uma responsabilidade direta do Ministério da Saúde. Mas, como membro do governo, posso te afiançar que essa é uma prioridade, sem dúvida, principalmente por considerar
que essa questão da água potável já está presente em vários municípios da região amazônica e também do acesso, né? O transporte pelo rio, que tem gerado a necessidade de transporte aéreo e em muitos locais até com dificuldade de pouso, dadas as condições de visibilidade. Então, é um imenso desafio. Nós estamos trabalhando juntos o tempo todo, eu, o ministro Valdez, o ministro Rui Costa da Casa Civil, a ministra Marina Silva, o conjunto do governo, para que nós juntos tenhamos as melhores saídas, vendo que é um momento de muita emergência, de um trabalho conjunto necessário muito forte. E estarei também com o secretário de Saúde de Rondônia amanhã, nessa reunião que já mencionei, onde juntos vamos também traçar as estratégias melhores de saúde para reforço a essas condições locais. E eu já mando um abraço aqui pro pessoal da Rádio Samaúma FM de Cacoal, em Rondônia, não Roraima, como eu havia chamado. Ô, ministra, a gente já está na retinha final do Bom Dia Ministro, mas eu queria retomar ainda 2 assuntos com a senhora. Um deles, o Ministério da Saúde anunciou que vai substituir aquela vacina gostosinha da polio, aquela gotinha, que tem gosto de lágrima, pela injeção, que é uma vacina agora mais segura. É isso, queria que a senhora explicasse pra gente essa troca, por favor. Bom, primeiro, né, falando da vacina em gotinha, dizer que o Zé Gotinha continua, né? Essa é a primeira informação importantíssima, até porque o Zé Gotinha não foi criado para a vacina de pólio, era uma gota, era a vacina em geral. Esse foi o primeiro projeto, e aqui quero prestar minha homenagem ao artista de Brasília, o Darlan Rosa, que é o criador do Zé Gotinha. Ele criou para uma campanha da Unicef, demorou o Ministério da Saúde a incorporar o Zé Gotinha, isso foi na década de 80, mas agora o Zé Gotinha está em todas as ações do Ministério da Saúde e é, de fato, o aliado, né, de todas as ações que visam a melhoria da saúde, não só a vacinação. Mas a mudança da vacina é algo que tem uma evidência científica. A vacina em gotinha, a vacina que foi desenvolvida por Albert Sabin, a quem eu também rendo minha homenagem, né, foi uma pessoa extraordinária como pesquisador e como defensor da saúde pública e da vacinação. Então, essa vacinação cumpriu a sua finalidade. À medida que vai aumentando essa cobertura, sabe-se isso, foi uma avaliação, né, feita ao longo de um processo, que a vacina injetável ela é feita com vírus inativado, ou seja, ela é muito mais segura, porque ela não deixa a questão do chamado vírus vacinal se propagar. Então, quando você já tem uma situação mais segura do ponto de vista de uma maior cobertura vacinal, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde essa substituição, né? Então, nós vamos continuar com a vacinação, continuar com o Zé Gotinha, mas mudar esse regime de doses, como nós chamamos de vacina, ao invés da dose de reforço ser com a gotinha, será com a vacina injetável. Assim nós teremos não só nossas crianças protegidas, mas uma futura geração sem pólio. A pólio que marcou tanto a minha infância, Karine. Eu tinha muitos colegas que tiveram paralisia infantil e eu me lembro de ter sido vacinada não com a vacina Sabin, mas com a vacina injetável. Foi a primeira introduzida, inclusive, na escola. Eu me lembro disso até hoje. Eu devia ter uns 6 anos de idade, né? Isso aí lá para meados dos anos 60. Ministra, que bom, né? Saber que Zé Gotinha não será demitido, está com o emprego garantido. Graças a Deus, né? E uma outra coisa que eu queria retomar com a senhora antes da gente se despedir, eu queria que a senhora falasse rapidamente sobre o G20. G20, em menos de 2 meses, haverá a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, dia 18 e 19, salvo engano.
É isso? 18 e 19? A cúpula de líderes será 18 e 19 de novembro. E aí queria saber o foco da saúde no G20. Antes da cúpula de líderes, nós teremos o G20 Saúde também no Rio de Janeiro e também o G20 Social, que é o diálogo com a sociedade. Então, é uma grande agenda de final de outubro, no caso da saúde, nós teremos a reunião do G20 Saúde, 27 de outubro, dos ministros da saúde, né, do G20, e temos tido um conjunto de reuniões técnicas que focalizaram. Vou ficar em 2 temas principais, mas ainda que a agenda seja mais ampla: mudança climática em saúde e a questão da aliança para a produção local e regional de vacinas e medicamentos e outros insumos para a saúde, como forma de nos preparar para possíveis futuras emergências sanitárias. Ontem o presidente Lula, no seu discurso, inclusive, falou de como estamos atrasados no tratado para novas pandemias, e a própria declaração de futuro da ONU não havia focalizado esse tema. Então, os dois pontos principais da agenda: mudança climática e seu impacto na saúde, que discutimos ao longo deste programa, e a aliança para a produção local de vacinas e outros insumos de saúde, uma aliança que é complementar à grande proposta do governo brasileiro, que é a aliança contra a fome, a pobreza e a desigualdade. Isso também se manifesta no acesso a bens de saúde. Então, nós vamos estar com essa agenda. Tivemos excelentes reuniões preparatórias, estamos alcançando, ainda é cedo para falar isso, mas um grande consenso entre os países, e eu estou certa que na área da saúde teremos declarações com força, com união entre os países na direção de enfrentarmos esses grandes desafios, que é viver aí esse mundo em mutação, em que os riscos serão cada vez mais frequentes, as emergências ambientais em saúde, infelizmente, mais frequentes, fruto em grande parte da própria ação humana. E isso requer um trabalho muito forte, muito coordenado do governo, e eu vejo assim com muita expectativa que possamos ter uma agenda forte para o Brasil, para o mundo, tal como o presidente Lula expressou ontem na conferência às Nações Unidas. Tomara, ministra, quero dar um tempinho ainda para a senhora se despedir. Tá ótimo. Bom, Karine, eu quero agradecer, quero dizer, como começamos o programa falando de dengue, que um dos eixos do nosso plano é exatamente a comunicação e a participação social. Isso vale para todas as políticas do Ministério da Saúde. Quando falamos em saúde, falamos e dos problemas de saúde, temos sempre que pensar nos determinantes sociais e ambientais. Né? Na saúde se expressam as consequências dos graves problemas sociais e ambientais que temos hoje no mundo, né? Principalmente para os grupos mais vulneráveis, para as populações com menor renda, para os países também que sofrem os efeitos de um processo de desenvolvimento que não levou em conta esse nosso modo de ser no planeta. Né? Por isso, hoje se fala tanto, e eu acabei de assistir algumas palestras do ciclo que está sendo promovido pela Casa de Rui Barbosa, Mutações, né? E é um ciclo em que esses temas têm sido colocados. E o Adalto Novaes, o coordenador, ele fala, não se pode nem mais falar de crise, mas de mutações. Então, nós temos que, nesse momento, o Brasil está trabalhando num plano de adaptação e mitigação desses efeitos, coordenado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né, a ministra Marina Silva, mas eu creio que nada é possível ser feito sem pensar não só nos determinantes sociais e ambientais, mas nessa participação social para o enfrentamento dos grandes desafios. Então, essa consciência e essa participação, esse controle social que faz parte do Sistema Único de Saúde desde a Constituição de 88, do sistema que agora também fez aniversário, né, da Lei
de 1990, 80, nós precisamos pensar juntos essas soluções, trabalhar. É muito importante a ciência, que voltou a ação do Ministério da Saúde a todo o governo. É um governo que não só combate o negacionismo, mas traz a ciência para o centro da agenda, mas uma ciência também que requer engajamento e participação social. Isso é um consenso hoje na Academia Brasileira de Ciências, que não é possível pensar ciência sem esse engajamento, que passa pela escola, que passa pela vida comunitária. Então, eu queria deixar essa mensagem. Eu sempre ouço a pergunta: o que o Ministério da Saúde vai fazer? Todo dia eu respondo. Tenho crises diárias, então essa pergunta é recorrente. Então eu digo, o que nós vamos fazer juntos? Porque não adianta só combater os efeitos. É importante que nós tratemos as causas e que juntos busquemos as melhores soluções. Excelente, volte sempre, ministra. Obrigada, Carine. tá? Obrigada sempre, volte sempre. E eu já também agradeço aí os colegas que fizeram um Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-los em breve, em outras oportunidades. Já deixo o convite aqui para amanhã. Quem estará aqui é o ministro da Previdência, Carlos Lupe. E é isso, a gente se vê a partir das 8 da manhã. Quem assina os trabalhos técnicos aqui da rádio é ele, Reinaldo dos Santos. E você continue no canal Gov. Tchau! Vamos...